Boa noite, meus tesouros e minhas tesouras. A gente está fazendo mais uma live, mais um bate-papo, e hoje o tema vai ser os sintomas de uma vida sem sentido, ou do vazio existencial. E para essa conversa, eu vou convidar o meu amigo, que também é psicólogo clínico, Ismael Bittencourt. E só estou aguardando o pessoal ir chegando e se acomodando, né? Fiquem à vontade. Quem puder compartilhar o link dessa conversa, desse bate-papo, compartilhe nos grupos de WhatsApp, compartilhe com outros amigos, tá? E o Ismael está chegando aí na parada e aguardando a solicitação dele. E a gente vai estar dando sequência, né? Wagner, seja bem-vindo. O que é esse sintoma, né, desse vazio? Lucimeire, seja bem-vinda. Fiquem à vontade, vocês podem interagir, fazer alguma pergunta sobre o assunto, né? O tema hoje vai ser... Boa noite, Wagner. O tema hoje vai ser os sintomas de uma vida sem sentido. Você já ouviu alguém relatar assim, por exemplo? Nossa, eu estou meio perdido, sem saber para onde ir. Eu me sinto um barquinho em alto mar. Você já ouviu isso? Muitas vezes essa pessoa pode estar perdendo o sentido da vida, né? Vendo aqui, dando sequência nessa nossa conversa. E você já ouviu esse relato? Muitas vezes a gente começa, parece que perdeu o sentido da vida. Boa noite, Ismael, seja bem-vindo ao... Fala, Caio. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Ótimo, Ismael, perfeito. apresentar para a galera que não é tão familiar com o seu belo rosto. Ó, essa, hein? Ó, bom, sou Ismael, sou psicólogo clínico aí, atuo com dependência química, né? Que é um dos assuntos que a gente vai conversar um pouquinho a respeito também. Também atuo na clínica, né? Atendendo ali, diversos casos, né? E assuntos, e uma das demandas que eu vejo que tem chegado muito é essa demanda do próprio sentido, né? As pessoas colocarem, oh, me falta sentido na vida, me falta eu ter prazer nas coisas, eu não vejo mais caminho, eu não tenho perspectiva a mais, né? Isso tem sido muito recorrente, né, na clínica. E é um assunto bom para a gente estar conversando, né, discutindo um pouco a respeito. Muito atual, Boa né? noite, Wagner. O pessoal está entrando aí. Até Bacana. convido os amigos que estão participando, se quiserem estar interagindo, perguntando, a gente vai estar tentando acompanhar as letrinhas aqui e conversar e não se perder na conversa. Mas sejam todos bem-vindos. Quem puder compartilhar o link para os amigos, os grupos do WhatsApp, vai ser todos muito bem-vindos. Vou dar um jeito de salvar e jogar no meu canal também, no YouTube e no Odyssey, tá? Então, quem perdeu a conversa vai estar salvo tanto no perfil do Ismael, no Instagram, quanto no No meu, e Instagram. também vai estar no YouTube posteriormente. Para começar essa conversa, eu lembro de um artigo que o Dr. Viktor Frankl, fundador da logoterapia, ele descreveu 3 sintomas do vazio existencial. Isso na década de 40 do século Uhum. passado, né? No pós-guerra. E ele dizia o seguinte, que um dos sintomas do sofrimento humano, fruto desse lado noético, derivado da falta de sentido, era a depressão, que Sim. muita gente se depara no consultório, né? No dia a dia. A agressão, né? Tanto de forma implosiva como explosiva. A gente vê muito isso, Ismael, pelo menos eu me deparo muito com isso com adolescentes que se cortam, etc. É uma forma dessa agressão se voltar contra o próprio eu. E a terceira Sim, tem, seria... tem uma questão com a violência, né? Da agressão, né? Igual, por Sim, exemplo, um aumento, né, do número de violências, de roubo, né? Da própria guerra, né?
sim. A gente pode até fazer um paralelo, por exemplo, com outro teórico, o, o Carl Jung, ele fala muito desse lado sombra, né, do lado sombrio que todos nós temos, que é típico da nossa natureza. Uhum. Essa agressividade que o Dr. Frankl ele pontua é uma agressividade de forma sintomática, que gera sofrimento. Fazendo um paralelo com o Jung, ele fala muito da natureza do ser humano, dessa agressividade, que muitas vezes a gente não Sim. sabe, a gente vê como algo negativo, né? Mas existe uma agressividade da própria natureza humana que a gente tenta canalizar para algo construtivo. E nisso a gente pode até, por exemplo, Uhum. usar esses dois teóricos para conversar sobre esse ponto, né? E o terceiro, a própria adicção, né? Essa epidemia das Sim. drogas, né? Essa busca por fugir da realidade ou tentar dar um sentido de forma artificial sobre o efeito das drogas ou num contexto Uhum. artificial na bolha, né? Mas vamos por onde você quer começar? Começar pela depressão, agressão ou adicção? Fique à vontade. Não. Hoje o show é seu, Ismael. Bom, eu acho que dá para a gente começar. Acho que dá para a gente começar com a depressão, né? Que eu acho que é um tema que, pelo número de casos, né? Aí Brasil está na frente, né? De um dos países mais ansiosos e depressivos do mundo, né? Então, da gente enxergar essa gravidade é muito importante. E grande parte da questão da depressão, dos sintomas que eles apresentam, é essa falta de sentido. Me falta uma certa energia, me falta um certo prazer, me falta algo que me faz me sentir ruim, né? Que gera sofrimento. E essa questão que o Victor Frankl ele traz, né, de sentido, que dá uma certa importância para a vida, né, um olhar diferente, onde você consegue suportar, né, essa dor do sofrimento. Isso é bem interessante porque geralmente a depressão, uma vez eu ouvi uma certa metáfora que faz muito sentido. É como se você colocasse um óculos, né? E esse óculos ele tá tudo em preto e branco, ele tá sem cor, ele tá sem vida, ele tá sem energia ali. E tudo que ela olha, né, para os desafios da vida, parece que nada instiga ela. Parece que ela acorda, vive uma rotina, só que sem energia, né? Não tem vontade de fazer nada, né? Então, na clínica, né, a gente escuta muito essa frase, né? Me falta sentido, né? Eles até usam o termo sentido, né? Me falta sentido, né? Eu não vejo sentido nisso, eu não vejo sentido no trabalho, eu não gosto do que eu faço, eu não me sinto satisfeito, né, com as minhas coisas. Tudo fica muito pesado, tudo fica muito assim angustiante, né? A vida se torna angustiante. E a depressão, ela vai ali até evoluindo, né? Enquanto a pessoa não consegue achar meios para poder lidar com ela, né, que a gente vai conversar um pouco mais adiante a respeito disso, ela fica paralisada. Então a depressão, ela paralisa o sujeito e o sujeito fica sem aquela, pô, sem aquela satisfação de viver, né? Até se você pega a questão da própria psicanálise, essa questão da falta, né? Ela não tem sentido para poder fazer as coisas, ela não tem uma falta para poder realmente fazer um esforço, né? Fazer um trabalho ali para poder conseguir um objeto da satisfação que vai trazer ali um certo sentido para ela, né? Eu acho que pensar por esse ponto é muito importante. Mas e aí, a questão da depressão, como é que tem sido como é que você tem visto na sociedade? É, eu gosto muito de uma frase do Dr. Frank, que ele fala o seguinte, que situações anormais, um comportamento anormal, é tipicamente normal. Então, por Uhum, exemplo, a gente vivenciou, o mundo vivenciou os efeitos de uma pandemia, né? Pode ser questionado até a questão da pandemia do jeito que ela foi apresentada ao mundo, à sociedade, pode ser questionado os meios e os métodos, né? uhum, Falando dentro do nosso universo, Ismael, da psicologia,
houve uma pandemia real de vários sintomas ou, vamos dizer assim, efeitos psicológicos nas pessoas. Então, por exemplo, as Sim. pessoas que eram Você fala do ansiosas, agravo, né? A situação se agravou. se a pessoa tinha uma tendência ou um estado melancólico, se agravou por chegando até muitas vezes a uma depressão maior, né? Se a Uhum. pessoa tinha uma tendência a uma adicção por drogas, álcool, sexo, jogos ou qualquer outro tipo de mecanismo do prazer, teve uma fuga muito maior, uma esquiva da realidade, uma fuga muito maior. Então potencializou alguns sintomas, né? Uhum. O que tem me preocupado muito, Ismael, é muitas vezes a falsa ilusão de tratamento. Vou explicar. Muitas pessoas, quando me procuram, às vezes vêm com um combo de medicações que ela está fazendo uso por anos. 4, Uhum. 5 anos, 8 anos fazendo uso de Rivotril, por exemplo, que é um dos Sim. mais comuns. Naquela ilusão que está tratando. E muitas vezes não está tratando. Pelo contrário, está usando como uma fórmula mágica de dar sentido. A questão é, muitas vezes, veja bem, um médico, quando a gente fala de medicação, sempre sob orientação médica. Não é você que vai prescrever, é um médico. Não sou eu como psicólogo, né? Uhum. Não vou, vamos dizer assim, ultrapassar as 4 linhas do jogo. A parte terapêutica é comigo, a parte medicamentosa com o médico e assim por diante. A parte Uhum. espiritual com o seu pastor, com o seu padre, com o seu rabino e afins. Eu não vou interferir nesse ponto, tá? Mas pergunta, a pessoa usa, suponhamos, o exemplo que eu dei, o Rivotril, durante anos. Qual é a Uhum. finalidade? Porque às vezes ela não está fazendo acompanhamento com o médico apenas. Ela vai em um, depois muda para um outro para ter a fórmula mágica, a receita mágica. Pergunta, Sim. você está... A resposta acho que está evidente. Não. Muitas vezes, quando a gente fala, por exemplo, de depressão, a grande maioria das depressões, salvo algumas exceções, tem fundo fisiológico. Uhum. Por exemplo, problema de tireoide, etc., pode afetar um estado melancólico. Aí nós estamos falando de aspectos biológicos. Mas nesse universo todo, tanto psicogênico como noogênico, que é, vamos dizer assim, a raiz da angústia e do problema. Ou seja, o Uhum. tratamento é psicológico. A medicação é um complemento justamente para, vamos dizer assim, ser um auxílio contra os sintomas, correto? Uhum. Às vezes a pessoa vem com essa falsa sensação de tratamento, estou tratando, porque eu pego algo Sim. concreto, eu pego um objeto de desejo, o É, comprimento. porque aplana, né? Porque a meditação dá uma aplanada, ele deixa ali a pessoa num estado que camufla um pouco, né? Ela até consegue fazer algumas coisas, vai lá buscando um certo trabalho, uma certa funcionalidade, mas o medicamento ele dá uma aplanada. Se não cavar, né? Ali até teve uma questão ali de ir em encontro de si mesmo, de trabalhar suas questões emocionais, sentimentais, qual que é a causa, né? Qual que é o sentido, o para quê, né? Eu vou daqui em diante, né? Então, assim, são muitas coisas a se pensar, né? E a se refletir. Só que o medicamento ele dá pô, agora me sinto bem. Aí vem a questão do sentimento, né? Ah, eu estou me sentindo bem com isso, então vou continuar tomando, né? Às vezes pro resto da vida, né? Isso muito entre os jovens, inclusive, né? Hoje, Sim, você pega hoje no campo universitário, principalmente, aqueles alunos que tomam remédio para poder ir bem na prova, né? Para ter um pensamento, para não dormir, né? Para ficarem focados e ficam dependendo daquilo, né? Só que só dá uma aplanada, né? A pessoa consegue ali no momento, mas depois que passa o efeito, né? Passa aquele momento e depois que pega para poder estudar, não consegue focar no livro. Vai assistir uma aula, não consegue sem um remédio. e acaba criando uma dependência, não só da Uhum. medicação, mas do ritual, né? Vamos dizer assim, o objeto transicional, por exemplo, que o Winnicott fala. Exemplo, o que é esse objeto transicional? Quando eu estou muito inseguro, exemplo da criança,
quando adota um paninho, né? A Sim, criança, ela está desenvolvendo o eu dela e ela é muito insegura, então ela adota um objeto transicional, né? Na retirada do peito, ela adota a chupeta. Na retirada da mãe, da cama da mãe, que agora ela vai ter que aprender a dormir na própria cama, ela adota o paninho que dá essa falsa sensação de segurança. E insegurança. muitas vezes acabam, vamos dizer assim, usando essa bengala, né? Eu gosto de usar, por exemplo, a logoterapia, a gente usa muito elementos simbólicos. Então, a gente usa muito as religiões e tal. Mas vamos pegar, então, a questão simbólica judaico-cristã. Moisés, quando ele abre o Mar Vermelho, ele usa o cajado. Pergunta, Sim. é o cajado que abriu? Ou foi, na história, segundo a história, o poder de Deus, de Israel, que abriu o mar? Uhum. Foi Deus. Mas ele precisava, porque ele era inseguro. Ele precisava desse simbolismo do De um cajado. objeto para poder se assegurar, né? Justamente. Às vezes a gente precisa, né, adotar algumas estratégias, né? A gente falou sobre esse objeto transicional, esse efeito placebo, muitas vezes as medicações, medicação para estudar. Eu nunca conhece alguma medicação para estudar? Não existe, né? Ou Pois você está é, estudando certo ou você está estudando errado, não é? Correto? Então, assim, exatamente. mas existem, por exemplo, algumas estratégias saudáveis que a gente pode estar adotando nessa nova praxis, né? Então, assim, eu uso muito, por exemplo, algumas orientações no consultório, por exemplo, recomendações de alguns chás. O chá não vai substituir medicação de primeira linha, pelo contrário. Quem vai mexer, alterar, modificar, retirar é o médico, a medicação não é o psicólogo, Uhum. tá? Isso precisa ficar claro. Exatamente. Mas, assim, tem que ver esse processo, né, da aprendizagem, do estudo, por exemplo, com adolescentes. A gente pode introduzir o chá, a gente pode Uhum. introduzir algumas práticas de respiração e atenção, a gente pode exercitar alguns hobbies para fazer uma higiene mental, justamente para ajudar nesse processo do sono, de assimilar as informações do estudo, dando algumas dicas, etc. Uhum. A gente tem que trabalhar várias frentes, não é só simplesmente como a gente vê em seriados, filmes e novelas, que o psicólogo fica ali assim, fazendo aquela careta. Ah, é mesmo, e tal. Né? A vida real não é bem aquilo que apresenta, na verdade, Ismael. Durante as sessões, não é bem assim. Né? Sim. Então, assim, a depressão é assim, é uma resposta natural frente a um vazio. A gente tem Uhum. que entender como uma forma assim, que ela não é um monstro, né? Ou melhor, se ela parece um monstro, você que está passando por isso, a gente tem que. Vamos usar então o Jordan Peterson, quando ele fala assim que nossos medos são como os dragões, só que os dragões guardam um tesouro. A gente tem que vencer os dragões para alcançar o sentido, o tesouro, né? E o psicólogo, ele não vai entrar no ringue, só que ele vai ficar do lado de fora. Mas assim, Uhum. tem como a gente vivenciar isso. A gente vai ajudar esse processo de enfrentamento, vai ajudar nesse processo do, né? Desse, posso, me ajuda aí, Ismael, só eu tô falando, poxa. Eu vejo assim, acho que você tocou num ponto bem interessante, em vários pontos, né? Que são bem interessantes, que quando você fala de segurança, todo ser humano ele busca por uma certa segurança. Quando você cita os objetos transicionais, né, de Winnicott, é interessante que cada pessoa ela vai buscando se agarrar, né, a alguma coisa para sentir aquela segurança, né? E se você joga para o outro lado a insegurança hoje, né, aquela pessoa que não tem onde se agarrar, né, que fica buscando. E uma coisa que quando você estava falando, eu me passou pela mente, né, um certo questionamento, que tem algumas seguranças que elas são meio fúteis, né? Que às vezes a pessoa acaba, por exemplo, tem pessoas que buscam segurança na droga, por exemplo, né? Sim, Tem outras pessoas que buscam segurança em relacionamentos que causam dependência emocional, né? Tem outros que buscam segurança em
coisas assim, materiais, no dinheiro, por exemplo, né? Então, só que isso, será que preenche, né, aquela sensação de sentido, pô, eu tô vivo, né? Vou fazer alguma coisa para minha vida, né? Eu vou ali suportar, igual você fala, né, dessa questão do Jordan Peterson, né? Eu já vi essa frase, eu achei sensacional, né? Temos, inclusive, os dois livros aí, se quem está nos assistindo pudesse ler, né? As 12 regras, né, para a vida, e depois tem as outras mais 12 regras, né, para a vida, que são, que foi o Legal. último que ele Ordem e lançou caos. agora no período, a Ordem e o Caos, e tem o outro também, que são as outras mais 12 regras, que ele lançou agora na pandemia, né? Onde ele passou por situações ali de quase morte, né? Ele se adoeceu, né, corporalmente e tal. E, bom, eu vejo essa questão de encontrar um sentido, principalmente no sofrimento ali, né? Quando o Jordan Peterson ele usa essa analogia do dragão, está falando que é o caos, né? Você pode tirar algo do caos e colocar a sua vida em ordem, né? Tirar, refinar, né? Tornar quando você usa a medida, a pressão, a força exata, por exemplo, no carvão para transformar em diamante, ele funciona, né? Com a temperatura, com o fogo, mas tem um caos acontecendo ali, né, para poder gerar alguma coisa. Tem agora deixa eu só lembrar o autor, quem é que falou que tem um livro que é, ostra, ostra feliz não faz pérola. Né? Você lembra quem que é? Esse eu não conheço. Ostra feliz não faz pérola. Ou seja, Eu vem sou obrigado a uma. conhecer tudo. Eu vou conhecer tudo, Rafael. Calma. É leve, hein? Pois é. Quando uma areia ela vai ali na ostra, né? Aquilo gera um sofrimento, assim, um incômodo tão grande que ela tem que criar algo daquilo. Tem que surgir algo do sofrimento que ela está tendo ali, do incômodo, né? E daquilo surge uma pérola, né? Algo de um sofrimento que gerou uma arte, né? Gerou você pega a história do Viktor Frankl mesmo, ali anos no campo de concentração, passou por Auschwitz, inclusive, né? Ele vendo situações de morte, ele já quase morrendo, né? Em situação ali de infortúnio, de enfraquecimento, uma tortura, né? Talvez um nível profundo assim do ser humano sofrer, e ele tirando algo daquilo, né? Uma criação, né? Um sentido, um sonho, um projeto, uma vida, né? Então, acho que esse é um dos pontos, né? Mas a gente deu uma volta para Não, tudo chegar bem. nisso. É interessante uma frase do Frank, ele fala o seguinte: aquilo que emite brilho tem que suportar o calor. E quando você falou assim sobre destruição e tal, me veio em mente, por exemplo, eu tenho um hobby, eu gosto de estudar sobre religiões. E Uhum. cometi a brilhante Hobby ideia de interessante. estudar o hinduísmo, que é um puta de um emaranhado de gato, né? Eles têm muitas divindades e tal, mas uma coisa interessante é o seguinte, por exemplo, uma divindade nessa religião, que tem esse símbolo da criação, ela também tem o símbolo da destruição, que é Shiva. Então ele tem esse paradoxo de criação e destruição. Usando esse lado simbólico, né, é interessante. Você vai se identificar muito nisso, mas justamente nesse ambiente das adicções. Mas muitas vezes, para a gente construir algo novo, a gente tem que demolir as velhas ideias. Né? Então, eu costumava Perfeito. trabalhei muito com instituições, várias clínicas de reabilitação, masculina, feminina, de adultos, de menores, involuntária, voluntária, comunidades terapêuticas. Trabalhei em vários lugares. E tem uma frase muito legal num livro do Narcóticos Anônimos, que fala o seguinte: se não formos humildes, seremos humilhados pela doença. É uma frase que eu gosto muito, eu usava Olha muito essa só. frase com grupos
reuniões de grupos, né? E às vezes a gente tem que demolir o nosso egocentrismo, sair da bolha, sair do meu mundinho, né? Me voltar para a vida real. E aí um paralelo interessante, quando a gente fala de caos, a vida real, ela é como ela é. A gente pode tentar fantasiar com ideologias, com ideias mirabolantes, com Uhum. romantismo, mas a vida real, ela é do jeito que ela é, né? É a vida concreta, né? Certa vez Ela eu estava vendo, simplesmente é, né? certa vez eu estava assistindo um coronel numa live, nada a ver, olha só, nada a ver. E o cara era formado num curso que existe no Brasil chamado de Guerra na Selva. É o curso mais pica e mais difícil que existe no planeta. Para você ter uma noção, que é a tese de sobrevivência na floresta amazônica. E existem algumas regras, acho que é 7 regras, um negócio assim, não vou lembrar agora. A live era fantástica. Uhum. E eles chamavam a floresta de neutra. Eles falavam assim, olha, ela não te chamou ali. Você está ali porque você quer. Ou você respeita a regra dela, ou ela vai te cobrar com a vida. E aquilo eu falei assim, nossa, a vida real é assim. Uhum. A vida real é assim. E eu preciso. Aí eu lembrei do Jordan Peterson, né? Ou a vida é o caos. Cabe a mim me adaptar e usar isso a meu favor, né? Se eu não posso mudar as situações, segundo Frankel, eu sou desafiado a me modificar. Essa é a chave. Muitas Uhum. vezes nós sofremos porque eu quero mudar o outro. Eu quero mudar o meu filho, eu quero mudar o meu marido, o meu namorado. Olha, o spoiler para as garotas, tá? Esse é um defeito de fábrica que as garotas têm. Vou namorar o fulano, por quê? Porque eu quero mudar ele. Boa sorte, minha querida. Você vai se frustrar. Não é? Mas, no E entanto, coloca a frustração nisso. isso, né? Mas, no entanto, quando a gente começa a lidar com isso, quando rola frustração, né? A tendência natural é o ser humano, ele tenta buscar um culpado. Ou externo, isso se volta de forma agressiva, ou de Uhum. forma eu sou a pior pessoa do mundo e etc. Isso é muito típico em adolescentes, em jovens adultos que têm um eu muito infantil. E essa Uhum. agressividade pode vir a se manifestar de forma sintomática, arrancando cabelos, arrancando pelos, se cutucando, roendo unhas, autodestruindo. Tá? Uhum. Usar essa agressividade, como Jung, de forma positiva. Muitas vezes através de um hobby, através de uma atividade, né, esportiva, por exemplo, né? Precisamos canalizar essa agressividade, né? Como o Freud dizia, sublinhar isso, né? É. Coloca em algo que produza alguma coisa, né? Que traz um sentido de elaboração, né? Isso é interessante que quando a gente canaliza, principalmente as emoções internas, né? Quando eu me sinto com raiva, quando me dá vontade de me agredir ou agredir ao outro, né? Essa forma de sublimar, seja para um estudo, né? Seja para é, esporte, né? Seja para um serviço à comunidade, seja para ajudar o próximo, né? Por meio da caridade. Tudo isso são coisas que, na realidade, estão levantando a pessoa e ordenando ela, né, para um certo tipo dela encaixar as coisas na vida dela, né, e colocar os sentimentos como eles devem ser colocados, né, porque querendo ou não, interessante que quando você fala da vida real, a vida concreta, ela simplesmente ela acontece, né, e tem esses dias eu estava lendo um livro que ele é excelente, que fala sobre o sentimentalismo tóxico, né, que o seu sentimento ele não muda a situação. Não Não. adianta ficar naquela na ficar remoendo, né, com os pensamentos, ficar remoendo com o sentimento. Nossa, ele deveria me amar mais. Ele deveria se entregar por mim, né? Em relacionamentos isso acontece. Nossa, as pessoas não gostam de mim, não sou capaz. Né? Mas na realidade,
né? Se você coloca na vida concreta, pô, é um puta esforço. Quando você começa a fazer as coisas e ordená-las, você vê que a vida sai de um certo sentimentalismo, né? E vai para a vida real no sentido concreto de atitude, de ação. Eu estou fazendo isso porque eu vou me tornando melhor, né? O Jordan Peterson, ele comenta isso de uma forma, né? Que você quer organizar a sua vida, você quer ordenar, antes de criticar o mundo, né? Antes de dar opiniões, antes de ficar ali argumentando com os sentimentos, vai arrumar seu quarto. Começa pelo seu quarto. Arruma sua cama, depois organiza o ambiente, né? Ele fala, ele dá até uma dica, né? Deixa pelo menos um cômodo da sua casa extremamente organizado, porque é desse cômodo que você vai ver que dá para organizar outras coisas também, né? Então a vida ela começa, né? Essa questão do próprio sentido da melhora do sujeito com pequenas organizações, né? O que eu posso organizar da minha vida, né? Quais que são os detalhes que eu preciso colocar, encaixar, organizar, articular ali e sublimar, né? Ali colocando Freud, o que dá para trabalhar no sentido intelectual, né? Subjetivo, para que eu consiga na minha ação transformar o mundo real, né? Próprio ali como algo melhor, né? Um ambiente bem melhor. Seria, né, algo assim, né? Interessante isso. Sair do eu e tentar interagir o nós. Essa busca pelo Uhum, eterno encontrar, né, o sentido, ou melhor, a gratificação na experiência que acontece com o outro, né? uhum, É a questão. Nesses três sintomas, a gente consegue perceber, por exemplo, assim, uma essência de egocentrismo nisso, né? Essa agressividade, quando ela é, vamos dizer assim, jogada em alguém, né? Parafraseando Homer Simpson, a culpa é minha, eu jogo quem eu quiser. Não é assim? Aquela coisa, eu preciso de um culpado. Não, eu estou vivendo isso por causa do meu ex que me deixou nessa condição, por causa da minha Quem mãe são os e o meu. culpados do meu adoecimento, né? Entendeu? Tá. Até quando você vai ficar sentado no banquinho, né? Colocando a culpa. Então, para lá, deixa eu entender. Você é fruto, então, das consequências que os outros fizeram e você está pagando por isso. É isso, meu amor? Putz, aí fica complicado. Por quê? Porque o que acontece? Acontece que se eu sou vítima das ações dos outros, portanto, eu sou refém disso e eu não posso fazer nada. Essa é a questão. Agora, quando eu jogo esse banquinho fora, eu vou para o centro do palco da minha vida, e paro de ser o coadjuvante, aí a coisa começa a funcionar de maneira diferente. Essa é a questão. Vivenciar novas experiências que geram gratificação, não necessariamente Uhum, prazer. Porque tem coisas que não é agradável se vivenciar, mas o resultado, né? Quando o resultado faz sentido, vamos dar um exemplo assim bem bobo. Ir na academia, ficar puxando, erguendo peso, é gostoso? Não, não é gostoso. Mas a gratificação de estar saindo, fazendo algo que a pessoa se propôs, que é passar aquele horáriozinho na academia, vendo o resultado, o reflexo disso na sua saúde física, isso daí faz sentido, correto? Muitas vezes, uhum. assim, dá um dia de trabalho num emprego que você não gosta, mas com aquela meta, ó, fim de ano tá aí, vou comprar um brinquedo que a minha filha, o meu filho quer, pode encher de sentido naquele contexto, naquela fase da sua vida, naquela fase que você está vivenciando o trabalho, um trabalho muitas vezes que você não gosta, né? Às vezes eu costumo brincar assim nas sessões com alguns pacientes, nossa, o trabalho é chato, eu não queria estar lá. Eu falo, bem-vindo à vida adulta, meu amigo, né? Porque às vezes a gente não Bem-vindo à gosta vida real, né? da vida real, é assim, né? Agora, se eu não consigo mudar o ambiente, eu posso me modificar frente àquelas situações.
né? A Marcela Amado, minha colega de faculdade, seja bem-vinda, Ninha. Nossa, e um monte de gente que passou aqui, que enquanto o Ismael Tá, fala, tem lá, entrado bastante né? pessoas, viu? Eu não consegui falar com todos, mas até agora não veio nenhuma pergunta legal. O Wagner fez uma pergunta, mas acredito que a gente já respondeu, tá? Se vocês puderem e quiserem compartilhar o link, Lucas Teles, seja bem-vindo. Fiquem à vontade, tá? E aí vocês podem estar se perguntando, ok, esse vazio, como preencher esse vazio? Como preencher esse vazio? Ok. Existem 3 formas que a logoterapia aponta para como antídoto do vazio existencial, dessa vida sem sentido. O Dr. Frank ele aponta 3 coisas que eu quero compartilhar com o Ismael para a gente fazer tecer alguns comentários e aí o Ismael faz como fala, Ótimo. e usar toda essa experiência dele, tá? A primeira delas, um dos primeiros antídotos é ter alguém para amar. Sair do meu eu e ir em busca do eterno tu. Essa realização com o outro, né? E essa experiência é bem interessante. Eu tenho vivenciado e acompanhado esse processo. Vou estar falando uma por uma para a gente fazer a coisa render. Eu quero tirar algumas dúvidas Beleza. a respeito desse primeiro item, desse primeiro antídoto. O que você tem vivenciado aí na instituição ou no seu consultório? Bom, essa questão do. Nossa, inclusive hoje mesmo eu estava com um paciente, né, e ele comentou algo muito interessante, a questão do amor. Nós nascemos para amar. Foi assim que ele falou, né? E foi algo que ele descobriu, né, em terapia e tal, tem feito um trabalho interessante. E eu vejo que a maioria das pessoas, principalmente, né, eu trabalho com a drogadição e também com diversos outros casos, né, mas dentro da adição, da adicção, a gente vê que a pessoa precisa de pilares para poder se recuperar. Ela precisa de algo meio que para fora, né, no sentido de um serviço, de amar, né, eu não estou fazendo porque eu tenho uma família para cuidar, né? E eu pretendo, com todo o meu esforço, ser útil à minha família, ajudar a minha família, né, para que ela tenha algo, para que ela crie algo, para que saia ali de uma situação muitas vezes que está difícil, e aí ele coloca ao serviço do outro, né? Eu vejo que o amor, ele tem muito disso, né? Você se dispor ao outro. Você faz coisas, né? Você deixa com que o outro se levante, né? No sentido de você ali servir ao outro, é, seja em qual sofrimento a pessoa esteja demonstrando, né? Então, quando essa questão de se colocar ao amor, se colocar a serviço, seja por meio de caridade, né? Que são várias formas de amar ao outro também, mas ou de servir a comunidade é algo que a pessoa se descentraliza de certa forma, né? Ela acha um sentido, né? E aquele sentido acaba sendo maior do que ela mesma. Você vê uma história que eu acho fantástica, que foi um dos maiores livros que eu já li, foi a autobiografia de Martin Luther King. Cara, é incrível, né? O cara foi preso várias vezes. O cara sabia de toda a afronta, de todos os riscos, e o cara tinha um amor, né, ali para ser liberado, e ele sabia, né? Ele não precisava correr tudo aquilo, ele não precisava, né? Ele tinha ali uma estrutura até boa, né? Ele tinha uma educação, ele tinha uma vida boa, né, estável, mas ele decidiu, por amor, né, fazer com que ali os direitos, né, fossem, de alguma forma, levados em conta, né? Eles queriam ter o direito ao voto, né? Você pega nos estados ali, dos Estados Unidos, principalmente, né, que havia uma opressão com os negros, e ele lutou ali com aquelas pessoas para que elas pudessem ter direito aos votos, né, elas pudessem marchar em direito à vida.
né? Se não o amor, né? Que poder é esse que faz com que a pessoa se entregue, né? Para E essa é uma, poder viver como uma satisfação de vida. um ponto interessante, e muitas vezes a gente acaba vendo isso no dia a dia, é que o amor, muitas vezes, o conceito acaba sendo muito diluído, né? O amor, ele não é só um sentimento, ele é mais Só do um que isso. romance, né? Ele é uma ação, ele é uma postura frente à vida. Vou explicar de forma bem simples. Quando você abre uma caixinha de bombom e divide com os seus, aí seu sobrinho, uma criança, vira e fala assim, escolhe. Aí ele pega justo aquele bombom que você gosta e você abre mão do seu bombonzinho de sabor de estimação para ver o sorriso dele. Isso é amor. Um exemplo, a gente falou da essência, né? Do nosso lado obscuro, da agressão natural do ser humano. Nós vamos falar sobre amor? Uhum. Vamos usar isso daí? Se você é pai, aquele momento da injeção, né? Que a função do pai nesse momento é fazer a contenção do filho, enquanto ele tenta achar uma brecha para sair correndo e fazer um escândalo. Mesmo você sentindo Uhum. aquela dor daquele procedimento, você tem que, né? Aí a criança, né, fala, eu não te amo, socorro, e etc. Eu vivi isso com todas as minhas filhas, né? Com a Laís, com a Laura e com a Maria Flor, de 5 anos. Né? O momento da contenção. Eu sei que sou eu que vou ter que fazer isso e que vai dar escândalo, ela não vai gostar, ela vai sentir dor, né? Isso é amor, né? Então, assim, são exemplos quando você abre mão de algo que você quer muito, mas pensando no bem-estar do grupo, isso é amor, né? Então, por exemplo, eu sei o quanto é difícil para uma mãe ver, por exemplo, uma equipe de uma instituição levando, contendo, fazendo aquela contenção mecânica, levando para uma instituição, sedando a pessoa. É uma das piores cenas que uma família pode ver. Ninguém criou a criança, o filho, chegar num ponto de desespero, ter que fazer uma intervenção mais drástica, né? Intervir a pessoa Uhum. na instituição. Mas isso é um gesto de amor, né? E tem tantos outros, por exemplo, fazendo assim, o filho tem que fazer uma lavagem estomacal, passar sonda, etc. E às vezes você tem que segurar, porque né, o enfermeiro, muitas vezes, onde você está, né, tá sozinho, é tarde da noite. Eu vivi isso. Você tem que segurar aí, né? E com lágrimas nos olhos e tal, você sente, mas você não é movido pelo sentimento, né? E geralmente essas coisas acabam acontecendo com o pai, não é? Uhum. Em situações. Então, o amor não é só simplesmente uma emoção, mas é uma postura frente à vida. O não, muitas vezes, é um gesto de amor. Essa é a questão, né? Vanessa, minha querida, seja bem-vinda. Outra colega psi. Assim, o segundo ponto, como antídoto desse vazio existencial, o Viktor Frankl ele fala o seguinte: ter algo a se viver, algo a ser vivenciado, né? Nesse movimento do meu eu saio do núcleo da angústia, do sofrimento. Marilda, seja bem-vinda, minha querida. E vou em direção do outro. E no caso é uma experiência, proporcionar novas experiências, né? Encorajar a ter novas experiências, fazer uma viagem, né? Tem um relato bem interessante do livro Em Busca de Sentido do Dr. Frankl. Ele percebeu que as pessoas que sobreviviam aos campos de concentração tinham um porquê viver. Só que eram uns porquês bem bizarros. Um queria completar uma coleção de livros que ele tinha. Fazia muito sentido para ele. O cara fazia. O outro queria encontrar a filha que conseguiu fugir da Alemanha nazista e foi para os Estados Unidos. Então, essa esperança de vivenciar novos momentos, uma nova realidade, uma nova nação com os seus, isso dava sentido. E para o Dr. Frankl, tem um relato muito legal. Ele está cavando um túnel, uma picareta, um médico, imagina só, um médico cavando uma picareta, um túnel com os nazistas fungando, sem agasalho, neve. E ele usou uma estratégia que funciona pra caramba.
Porque eu também trabalhei em cada lugar assim que eu não gostava, né? Antes mesmo de ser psicólogo. Para aliviar aquele momento de sofrimento, ele se imaginava dando palestra na faculdade de Viena, onde ele dava aula. Uhum. Né? E esse movimento psíquico saindo do eu e projetando no futuro e muitas vezes no passado, eu aliviava o momento que eu estava vivenciando. Né? Algo para vivenciar. Ó. Pois um recurso que você pega, nossa, eu tenho algo, né, para poder fazer, por exemplo, construir uma família, fazer um trabalho, né? Você vê que são coisas sempre de fora, né, da pessoa, né? São coisas que colocam ela. O Viktor Frankl ele tem uma frase que eu lembro que quando eu estava fazendo, se eu não me engano, até citei no meu TCC, que ele falou que os olhos, né, eles contemplam o externo, né? Então, a nossa atitude e o nosso dever é que são com as questões da vida, né? Que aparecem, que quando eu acho algo para poder servir, para que quando eu acho algo para poder amar, né? Esse algo vai me suportar, vai fazendo com que eu suporte a cada dia, né? Quando você chega, visita alguém, quando você presenteia, quando você demonstra um certo amor a alguém, um certo afeto, né? Aquilo vai trazendo sentido, vendo com que o outro se sinta feliz. Né? Não tem um sentimento, muitas vezes, que vem de uma certa gratificação, é quando a gente ajuda alguém, né? Aí você vem e aquilo te preenche com um certo sentido, né? Poxa, ajudei alguém hoje, cara. Isso parece que o dia já, de certa forma, valeu, né? E olha que interessante. E às vezes, tem desvio do Alcoólicos Anônimos, o simples é espiritual. Eu gosto de uma frase de São Tomás de Aquino, meu filósofo favorito, diga-se de passagem, ele diz o seguinte: sempre que possível, dê um sorriso a uma criança. Pode ser o único gesto de amor que ela vai encontrar naquele dia. Sempre que possível, dê um sorriso a uma criança. Pode ser o único gesto de amor que ela pode encontrar naquele dia. Percebe? E às vezes faz a diferença. Às vezes pequenos gestos fazem a diferença. Né? Parece que não. Ainda mais num mundo que está reaprendendo o contato humano. Uhum. Essa é a questão. Né? E até já vou emendar para finalizar, esse é um pouquinho mais pesado. O terceiro antídoto para esse vazio existencial é encontrar o sentido na própria dor. Você sabe, Ismael, que esse encontrar um sentido na própria dor, porque assim, uma coisa é quando o que você está vivenciando é um efeito, é uma consequência de algo, de alguma escolha sua. Uhum. Outra coisa são situações que simplesmente acontecem, não tem um porquê. Exemplo, luto, elaboração de luto. Exemplo, uma doença como um câncer, pacientes com câncer. Uhum. Né? Esse processo de elaborar, ressignificar um momento que não é legal, que gera dor, e quando a gente fala de dor, sofrimento, tem níveis de dor, né? Mas, por exemplo, no caso do câncer, ou até mesmo em casos assim, de acidente, coisa assim, que a pessoa não espera, o próprio nome diz, acidente. O que acontece? A gente fala de dor total, que é uma dor física, mental, de fundo noético, Uhum. percebe? Então, essa capacidade de transcender o eu em direção do outro, do futuro, do passado, do transcendente, é limitado. Então, se a gente tem essa dimensão tridimensional, a galera que gosta de games vai entender muito esse exemplo. Tridimensional, a gente acaba ficando meio que bidimensional. A gente perde essa questão da profundidade. Né? O pessoal do game vai. Peguei a referência. Né? Então, desculpa. Às vezes a gente perde essa questão. E a gente é reduzido a um nível animalesco. Né?
Porque quando a gente está doendo, a gente não quer falar sobre Platão, a gente não quer falar sobre graça, sobre, né, sobre transcendente, sobre espiritualidade, sobre o que eu vou fazer no verão que vem, no meu passado. Não quer nada disso. Ela só quer que a dor pare. Essa é a questão. Uhum. Né? Agora, ressignificar a dor. Ressignificar a dor. Que desafio, hein? Tá? Né, depois eu tenho uma parte aqui que eu queria comentar, mas vou deixar mais um pouquinho para o final. Né? Tem uma parte do Viktor Frankl que ele fala sobre os valores de sentido, que são os valores que você acaba encontrando, que eu acredito que tem a ver com essa questão Então, noética do ser, né? 10 minutos. Fica à vontade. Tem 10 minutos. Se quiser já emendar, fica à vontade. Eu vou ficar aqui de patente de Não, 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 patrulha. vamos. Passageiro de É, patrulha. Não tô nem... ele fala sobre uma certa capacidade do ser humano de se satisfazer com coisas que não são naturais, materiais, né? Mas que tem a ver com os valores, né? Por exemplo, o amor, o respeito, a ética, né? A vida Verdade, intelectual, responsabilidade, a liberdade. responsabilidade, liberdade, perfeito. E esses valores eles trazem uma satisfação muito grande para o ser humano, né? Ele, não, ele deixa de ficar preso a uma certa dependência das circunstâncias, né? Das condições no sentido assim, se eu tiver tal coisa, né? Se eu tiver um dinheiro, um trabalho, da nossa fantasia, né? A gente fica fantasiando muita coisa, né? Se a pessoa me amar, se eu tiver um casamento assim, se eu tiver os filhos desse jeito. Mas na realidade a vida real te frustra. Ela chega acaba um pouco com muitas das nossas fantasias, né? E só que esses valores, esse sentido, né, que você encontra por meio de coisas que ela parecem ser abstratas, mas elas são muito práticas, né? Quando se fala de valores, é igual Aristóteles ele fala, né? Ele fala que o, o valor é um hábito, né? Ele fala que é uma coisa que você vai provando a cada dia, e à medida que você vai provando e fazendo algo que realmente traga sentido, aquilo vai preenchendo uma parte sua, que aí eu vou jogar um pouco para você, ver se eu estou correto na minha, você como logoterapeuta, né? Que preenche essa parte um pouco mais noética, né? Que do ser humano. Eu acho que a questão noética tem a ver um pouco como se, como se fosse uma parte do espiritual. Eu acho que você me diz a respeito? Nous significa espírito em grego. É que o Dr. Frank, quando ele abrange no ético, a espiritualidade, os valores, a nossa consciência moral, pegando emprestado essa um conceito um pouco psicanalítico da coisa, faz parte dessa terceira dimensão. Ele divide em 3 dimensões o indivíduo, coisa que outros autores não Uhum, abordam. O que mais se aproxima seria o Jung, né? Mas enfim. Então, essa busca do transcendente, né, o ser humano ele tem a uhum, necessidade de transcender. Na falta dessa capacidade, surgem os sintomas. Então, o sim. sintoma transcendente. Por exemplo, uma pessoa que tem algumas limitações fisiológicas, neurológicas, né, como, por exemplo, a psicose, o Dr. Frankl explica dessa forma. É uma forma que a psique do indivíduo encontrou para transcender. Uhum, Nessa falta de sentido, a gente volta de novo nas adicções. Um mecanismo encontrado, esse atalho de transcendência, é os efeitos das drogas. uhum, sim, Então perfeito. tem essa necessidade de transcendência de algo elevado, de filosofar na mesa do bar ou com os amigos, né? É algo da nossa natureza. Nós Sim. temos esse lado do porquê, né? E então assim, estar em busca, estar em movimento é a chave. Essa questão. Lembra um pouco a Gestalt, né?
Estar em movimento É, é a chave. Ah, tá vendo? que bacana. Caminhos que levam a Roma, meu amigo. Coisas, só que com trejeitos, né? Enquanto não transcenderem os egos, os autores, vão ficar nessa picuinha, um querendo tratar com o outro, querendo converter o outro para a minha linha teórica, né? Eu gosto muito do Dr. Frankel. Ele tá cagando para essas coisas. Ele consegue fazer essa, ele consegue conversar com outras teorias e falar assim, isso está certo, mas nisso está faltando isso, isso, isso. Não, não, isso é Uhum, válido. Análise nisso, a logoterapia vem acrescentar, não a, né, a, uhum, né, ele ousa fazer algumas comparações, né, a, a psicologia existencial fenomenológica, né, que não tem nada a ver com logoterapia, às vezes o pessoal acaba associando. acha que coloca dentro da existencial, né? Sim, né? Então é bem, por exemplo, não existe esse transcendente que o Dr. Frankl fala. Pelo contrário, é só o aqui e agora, né? Uhum. Logoterapia não. Existe um porquê. A gente está sempre em busca. Uma dica para a galera aí que é estudante, que é Falta psicólogo, 1 minuto. é a Fui confirmar o horário aqui. presença ignorada de Deus. É uma tese dele de doutorado. Muito bom. Fala sobre sonhos, espiritualidade, religiões, simbólica, bem legal. Considerações? Bom, acredito que é isso. Acho que esse papo vai ter que fazer uma segunda live para a gente continuar aí Vamos combinar. colocando muitos assuntos. Vamos sim. Vamos sim. Beleza? Um abraço, Muito bom. obrigado também por quem participou aqui. Vi que teve bastante gente que teve desde o começo, teve outros que foram entrando, mas manteve aí uma certa constância das pessoas. Legal. Obrigado a todos que participaram, tá? Compartilhem. Vai estar salvo aqui no Instagram, vai estar salvo também no YouTube e no WhatsApp. E sigam meu amigo Ismael. E obrigado, eu Obrigado. agradeço. Até Até a próxima. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.